Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Pois nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós aqui estamos falando sobre o caráter e os frutos do ministério de Paulo e a maneira como ele se expressa, trazendo a cada um de nós a maneira como Cristo nos conquistou e nos conduziu em triunfo. Então, se nós somos um aroma naqueles que se salvam, é evidente que essa manifestação do bom cheiro de Cristo é porque a revelação de Cristo para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa caminhada, nos fez escapar da corrupção que há no mundo. Nós adquirimos a nova natureza em Cristo Jesus, e isto produziu em nós um bom cheiro nos que se salvam. Ou seja, quando um crente olha um para o outro, aquele crente é um exemplo de vida, de fé, de comunhão e de graça para aquela outra pessoa também. Se torna também uma inspiração de fé para a caminhada, a ponto de alguém dizer: eu queria ser crente como aquele irmão, eu queria ser crente como aquela irmã. Então isso é o cheiro de Cristo que é exalado em nossa vida, e as pessoas que nos cercam sentem este aroma que é revelado em nós pela graça de Deus, mas é um fato que, para uns, como diz o texto, na verdade, cheiro de morte para morte, e para outros, cheiro de vida para a vida. Então vamos aqui avançar um pouco para ver onde podemos chegar. Quando a palavra de Deus diz que nos que se perdem, está falando sobre o juízo de Deus que agora está sobre aqueles que rejeitam o senhorio do Senhor. Ninguém é obrigado à salvação. Ninguém é obrigado a seguir o caminho do Senhor. Ele disse: vinde após mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Ele disse que há o caminho da vida e há o caminho da morte. Andai no caminho da vida e vivei. A palavra do Senhor nos leva sempre a um chamado e nos mostra que Ele nos convida. Ele nos leva a buscá-lo, a conhecê-lo, a descobri-lo, a sondá-lo, a experimentá-lo, a senti-lo de todas as formas e maneiras, através do conhecimento da palavra, através da experiência real com Cristo, porque o nosso Cristo não é apenas um Cristo teórico, formal, mas é um Cristo que age em nós e age através de nós. Não é alguém que está acima da gente, que não possa ser alcançado por nós. Não é alguém que não seja tangível, tocado, mas nós podemos sentir o toque de Deus na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que rejeitam o Senhor
como Deus, evidentemente que já tem hoje na sua vida presente algo que produz prejuízo para a sua caminhada. Se eu não estou dentro da direção de Deus, se eu não estou dentro da vontade de Deus, eu estou fora do abrigo de Deus. O Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. De maneira que aquele que está no Senhor está abrigado, está guardado, está protegido. Isso não significa que está isento de dificuldades. Isso significa que, apesar das dificuldades, a sua vida está segura com Cristo em Deus. Então, uma pessoa que está fora dessa cobertura espiritual, fora deste abrigo espiritual, então é uma pessoa que está dentro deste princípio, um aroma nos que se salvam e nos que se perdem. Alguém que está fora da direção do Senhor, quando olha para nós, não que tenhamos a jactância, a vaidade, a presunção, a arrogância de dizer: eu vou para o céu e tu vais para o inferno. Não é esta a intenção, não é este o objetivo, mas nenhuma virtude faz propaganda dela mesma, porque quando nós fazemos propaganda da nossa virtude, é porque colocamos em dúvida a prática da nossa virtude. Quando eu digo eu sou bom, eu sou santo, eu sou puro, eu sou humilde, eu coloco em dúvida, porque a virtude cristã, ela é pública, ela é vista, ela é perceptível, ela é observada. Ninguém precisa dizer que é para que alguém saiba que é, porque a virtude na vida do crente é pública, ela é manifesta. Quando ele passa, alguém diz: eu vejo que este que passa é um santo homem de Deus. Então a virtude não se autoglorifica, não se abana, não se exalta, mas a virtude tem um quê de humildade, tem algo que traz a pessoa a se submeter, a trazer em si o mortificar da carne, aquilo que parece que é tão correto, mas para mim eu não considero lícito, porque é como se eu quisesse alcançar um nível espiritual, um patamar espiritual que não seja nivelado por aquelas coisas que há no mundo. Talvez para alguns, algumas coisas sejam simples, mas para outros, se querem ter uma comunhão maior com Deus, ele se reserva disto, se reserva daquilo. Às vezes as palavras que fala são medidas, são pensadas, não tem palavra torpe na sua boca, o seu comportamento é comedido, e embora todas as coisas possam ser lícitas, mas ele diz: apesar disto, eu sou nazireu, eu sou nazireu. Pode ser que alguém faça isso, faça daquele jeito, faça daquele outro jeito, e acha que está tudo bem, mas eu não. Eu tenho um compromisso estreito com Deus. Eu carrego em mim um cheiro, e eu não quero que esse cheiro perca a essência. Não é como um perfume francês ou importado da melhor qualidade que você coloca no corpo e por mais que dure 24, 48 horas e o cheiro acaba. Não, eu quero esse perfume de Cristo sendo
derramado sobre a minha vida. E para que isso seja manifesto, é preciso que eu possa sempre estar na sua presença, na sua direção, para que o gotejar da sua graça nunca falte sobre a minha cabeça. Não é o que diz a Bíblia? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, para que tenha óleo na cabeça, tem que ter veste branca. E o que é veste branca? Pode ser traduzido como comportamento, como procedimento, como conduta, como falar, como tratar, como vender, como comprar, como negociar, como conviver, como se relacionar. Tudo isso vai refletir na minha veste, se está branca ou se não está branca. Agora, esse julgamento pode ser pervertido ou visto de maneira errada por alguém, e alguém pode ver a tua veste branca e dizer que tem uma mancha. Alguém pode te ver bem e dizer que tu estás mal, mas não importa o julgamento de quem quer que seja. O que importa é que quando Deus coloca o dedo, a agulha divina no disco da tua consciência, você ouve a voz de Deus dizendo assim: é filho meu, tome graça, tome óleo e tome perfume sobre a sua vida. Então, onde quer que um servo de Cristo está, tem cheiro. Onde quer que um crente está, tem cheiro. Se você chega no ambiente e o ambiente não é impregnado com um aroma, com algo diferente, que inspire respeito, que inspire dignidade, é porque está faltando cheiro. Porque você pode entrar no banheiro mais sujo, mas se chegar lá o detergente, o pinho-sol, e for derramado, todo o fedor vai embora. Mas é um banheiro, mas tem agora perfume. O ambiente pode ser corrompido, mas se um crente chega, ele chega feito pinho-sol, afastando o fedor do pecado, induzindo as pessoas a outro pensamento, a outra ideia, a outra maneira. Porque a presença de um crente que tem o bom cheiro de Cristo muda o ambiente em que ele está. Se o crente que é crente não tem este perfume, é praticamente algo impossível de dizer que ele tem Cristo na sua vida. Porque se de repente, próximo àquelas saídas de ar-condicionado, alguém colocar ali um spray ou um perfume bem cheiroso, quando ele, dentro de poucos segundos, todo mundo aqui está sentindo o cheiro, tá ou não está? A nossa presença no mundo como crente precisa inspirar isto. Chegou o irmão.
chegou a irmã. Aleluia. Você não precisa fazer força. Porque o perfume é impossível não ser sentido. Eu duvido alguém esconder uma jaca na mala do carro e botar dentro de uma sacola, amarrar. Vou botar aqui, eu vou levar fulano, mas eu não quero que ele saiba que tem a jaca aqui dentro do carro. Eu tenho aqui essas mangas amarelinha, manga rosa, mas eu vou botar aqui na mala do carro bem escondidinho para ela não ver, para ele nem saber que tem. Mas quando a pessoa abre a porta, leva uma barruada de manga, leva uma barruada de jaca. É assim ou não? Que o mundo leve uma barruada de Cristo pela tua vida. Então, o perfume enche o ar e chama a atenção de maneira clara acerca da presença dele. E essa presença traz uma explicação ou um esclarecimento como um repelente ou uma atração. A Bíblia diz: cheiro de morte para morte e cheiro de vida para vida. Eu não sei se você é do tempo da espiral sentinela. Eu não sei se os adolescentes sabem o que é isso. Talvez porque a gente é do tempo da cruz, não é? A gente é do tempo do pirulito zorro, não é? É assim ou não é? Esses meninos não sabem o que é isso, mas a gente é desse tempo. Barecola, aquela bala soft que de vez em quando a gente engolia uma, que era tão lisinha que descia de garganta abaixo. Teve uma vez que passou, quase que não descia. Agora tem que descer, porque não dá mais para voltar mais não. Mas eu não sei hoje se existe mais o espiral sentinela. Existe ainda? Ah, então eu não estou tão jurássico assim. Viu? Mas era uma espécie de resina vegetal, fazia um círculo assim, e você acendia aqui na ponta, e ela ia queimando devagarzinho, e exalando uma fumaça para repelir a muriçoca, o mosquito. É assim ou não é? Então esse cheiro, ele pode ser um repelente para aquilo que não serve. Mas esse cheiro pode ser também um perfume, atraindo a abelha, uma rosa, uma flor. E essas qualidades, elas são vistas em nossa vida de forma espontânea. Não é preciso ter a vaidade de ser cristão. Nós precisamos ter a humildade de ser cristão.
nós não podemos ser profetas como Jonas, que profetiza a morte e fica em cima da montanha esperando o circo pegar fogo. Nós precisamos ser o profeta da restauração, da indicação do pecado, mas não torcer pela morte do pecador. E neste aspecto, é preciso que a gente tenha conhecimento e saiba que o Evangelho, ele não somente é pregado para que as almas sejam salvas. O Evangelho também é pregado para que todo mundo tome conhecimento dele, para que ninguém se sinta excusado diante de Deus no dia do julgamento. Talvez você diz, eu saí a campo, evangelizei e não ganhei uma alma, eu acho que eu não fiz nada hoje. Não, você fez. Você deixou uma palavra dita a alguém, e aquela pessoa um dia diante do Senhor não vai poder dizer assim: eu nunca ouvi o Evangelho. O conhecimento do Evangelho não somente provoca um testemunho para a vida, mas também provoca um testemunho para a morte. A Bíblia diz que Deus não leva o tempo mas a partir do momento que você conhece, o Evangelho teve um efeito. E o efeito foi o conhecimento. Você foi alcançado pelo cheiro do conhecimento. É uma pena que tenha sido da morte, porque está no estado de morte espiritual hoje, para a morte, ou seja, para o juízo final da segunda morte. Por isso diz, da morte para a morte, porque quando o homem não está em Cristo, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem não tem Cristo na vida está morto espiritualmente. É um zumbi espiritual. Está andando, trabalhando, estudando, fazendo graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, está voando para a NASA, está indo para qualquer lugar do mundo, está alcançando e colocando Einstein no bolso, está colocando as teorias atômicas todo o conhecimento humano como se fosse ultrapassado. Pode ser melhor do que Stephen Hawking. Mas se não tiver Cristo, está morto. É um estado de morte aqui, para a morte depois. Por isso diz de morte para a morte. Mas também diz de vida para a vida, porque quem está em Cristo já tem vida. E quando passar, vai continuar em vida. Mas tem aqueles que estão em morte e vão passar para a morte. É preciso compreender isso. Então, ao propagar esta fragrância, o próprio anunciador, o próprio irmão, irmã que está evangelizando, se transforma num ente perfumado. Onde ele passa, ele deixa perfume. Onde ele passa e vai no comércio, quando recebe o troco que vai sair, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Você deixou o quê?
perfume. Você encontra com a pessoa, você procura saber como vai aquela pessoa. É evidente que é impossível você ter condições de falar com todas as pessoas. Mas você pode pelo menos falar com alguém e perguntar: como vai você? Eu soube que você estava em dificuldade, estava doente. Está melhor? Está. Graças a Deus. Deus abençoe. Isso é perfume. Isto é azeite. Quando você faz uma visita, você deixa azeite ali, você deixa perfume ali. Onde você coloca o seu pé, ali é uma bênção. Você deixa azeite ali, você deixa perfume ali. Se você recebe um copo de água, que coisa boa para mim, mas para a pessoa que trouxe, vai ter também azeite e perfume para quem trouxe, porque há recompensa para quem dá até um copo de água. Hoje à tarde, eu fiz uma visita à irmã Margarida, ao pastor Sebastião, e ali oramos por eles. E foi bom vê-los, estar com eles durante alguns momentos. E estavam ali 3 irmãs que foram também fazer a visita, e nós saímos antes porque tínhamos reunião aqui durante o dia todo. Mas onde você vai, o problema é que às vezes o crente ele não tem consciência do que é, não tem consciência do que ele representa. E se transforma numa espécie de robô espiritual, num fazedor de coisas, num executor de atos, de procedimentos religiosos. Como disse alguém: o que é que você está fazendo aqui? Eu estou cavando buraco. Chegou para outro e disse: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui fazendo uma base. Chegou para outro: o que é que você está fazendo aqui? Eu estou levantando a coluna. Chegou para o outro e disse: o que você está fazendo aqui? Eu estou ajudando a construir uma catedral. A diferença entre um e o outro é que todos estavam fazendo e trabalhando na mesma obra, só que um achava que estava fazendo só buraco, e o outro tinha consciência de que estava fazendo algo maior. Eu não estou aqui cavando buraco, eu estou aqui caminhando com a igreja para entrar no céu. Eu não estou aqui na obrigação de sair a campo, porque o pastor disse que teria que ir, o dirigente disse que teria que ir, a gente vai hoje para a doutrina, porque a gente está escalado. Eu nem queria ir, mas disseram que tinha que ir, e tal, e não sei o que. Você está cavando buraco. Agora, se você, quando disserem: hoje a gente vai para o templo central, nós vamos lá porque vamos ouvir a palavra de Deus, aí você faz como Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os dois estão fazendo a mesma coisa, só que a visão de um é cumprir a escala, e a visão do outro é ir para a casa do Senhor. Então não é o que você faz que vai determinar quem você é, mas é quem você é que vai trazer a essência daquilo que você faz. Porque qualquer um pode fazer. Quem é que não pode visitar um doente? Qualquer pessoa pode visitar doente. Quem é que não pode levar uma cesta básica para um necessitado? Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas se vai um cristão, ele vai numa ação diferenciada. Ele não vai movido por um sentimento humano puramente. Ele vai movido pelas entranhas de misericórdia.
ele vai movido por algo superior. E isso redunda para ele não apenas numa glória humana, de alguém dizer, ele é tão caridoso, ela é caridosa, e às vezes até se abanar com isto, pela vaidade de ser bom. Mas o crente, quando age e quando faz, ele faz na direção do Senhor. E a mão direita não vê o que a mão esquerda faz. Porque ele sabe com que intenção nós estamos fazendo. Ele sabe com que intenção eu vim aqui. Ele sabe com que intenção você está aqui. Ele sabe. Ele sabe qual é a motivação de eu estar aqui hoje. Eu quis muito estar aqui sexta-feira. Cheguei de viagem, mas quando foi anoitecendo, o sono de quase 48 horas caiu, que eu apaguei. E não tive condições físicas de vir, mas a minha vontade era vir. Porque a minha vontade era estar aqui para falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então não se trata apenas de um perfume produzido por Cristo. Não é Cristo que está produzindo o perfume na gente. Não. É o próprio Cristo que em nós muda a nossa vida. Não é Jesus que chega assim, você está fedendo, tome, vai ficar cheiroso. Não é assim. O perfume não é de fora para dentro. É Cristo que muda o nosso caráter. Dentro. Ele vem, não é uma coisa exterior que vem e dá um banho. Não. É o próprio Cristo que vem e age em mim. E me muda. E me transforma. E diz assim, você agora é uma nova criatura. Você agora é diferente. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca é exterior e o coração é interior. Não tem conversa bonita se o coração está podre. Se tem uma palavra bonita e o coração está podre, não é graça, é lisonja, é engodo, é engano. Mas a Bíblia diz que o ímpio não persistirá na congregação dos justos. Ele, na hora certa, ele será denunciado pelo Senhor. Porque não é que você vai receber um banho de perfume. Aqui não tem lança-perfume. Aqui tem Cristo produzindo em mim e em você um novo caráter. Uma nova pessoa. Você é transformado. E por essa transformação que há dentro de nós, o perfume sai pela nossa pele. O perfume sai pelos nossos olhos. O perfume sai pelo teu sorriso. Quando você sorri para uma pessoa, parece um anjo sorrindo. Tem gente frustrada, acabada, arrasada, que precisa de um sorriso teu, de um abraço teu. E o perfume, ele sai pelos teus poros, ele transpira em você o azeite, a graça, a bondade, a misericórdia. E aquela pessoa diz, eu me sinto tão bem quando eu converso com você, quando eu olho para você, que eu vejo você sorrir, eu me sinto tão bem. Isso é perfume, isto é azeite transpirando na tua vida. Aleluia. Oh, relógio ingrato.
livro da história que fala sobre o martírio de Policarpo. Nós não podemos dizer com precisão se isto é uma verdade ou não, porque isto faz parte da tradição. É um livro histórico falando sobre o martírio de Policarpo. Mas diz a tradição que quando Policarpo, que era um homem já velho, que disse que viveu toda a vida servindo ao Senhor, que sempre lhe fez bem, como agora na hora da morte iria negá-lo, e o queimaram. Diz a história que se sentiu no ar um perfume como um incenso. Diz a história. Mas não vamos nos pegar à história, vamos para a Bíblia. Porque isto é um fato registrado na história, mas tem o fato registrado na Bíblia. E na Bíblia diz que em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, que quando os homens vinham enterrar um defunto, daqui a pouco vinha na colina os inimigos em direção a eles. E eles com medo e apressados para fugir. Diz a Bíblia que quando o defunto caiu dentro da cova, era a cova de Eliseu. E o defunto, quando bateu nos ossos de Eliseu, até o osso de Eliseu cheirava. Porque quando bateu nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Agora eu não sei se a turma estava correndo com medo dos inimigos que vinham, ou espantados com o defunto que vinha atrás na carreira também. Mas o fato é que isso não é a história de Policarpo, que é a tradição e o livro da história que diz. Eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então os nossos ossos, ele tem valor. Tanto tem valor que vai chegar o dia que diz a Bíblia que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Crente é santo, não porque ele se fez santo, mas porque Jesus se santificou por ele. Está no Evangelho de João, capítulo 17. Por eles eu me santifico. Nós não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justificados por ele, porque ele se fez pecado por nós. Então, meus amados irmãos, diz a Bíblia: para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. O conhecimento e a influência de Cristo são os mesmos. E o próprio Cristo é aquele que é recebido ou rejeitado. O que vai determinar morte para a vida, morte para a morte ou vida para a vida, é a maneira como eu reajo a este Jesus. Os resultados das minhas atitudes para com o Senhor é que vão determinar o meu destino. A mão do Senhor está estendida para salvar. E a Bíblia diz que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Então ele está para ouvir e está para salvar. Ele já disse que tudo está consumado. Ninguém mais precisa fazer nada para ser salvo, a não ser reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O andar na presença de Deus e andar diferente
é fruto desse encontro com Jesus. Vamos avançar um pouco aqui. A rejeição da mensagem por parte das pessoas agrava a situação das pessoas que não querem Jesus. Seria melhor nunca ter ouvido, sim ou não? Do que ouvir e não aceitar. Seria melhor nunca ter ouvido. Mas a partir do momento que eu ouço, eu me comprometo. Se Deus tivesse colocado o homem e a mulher no Éden, e não tivesse dito nada para eles, eles poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal por ignorância. Eles poderiam dizer assim: o Senhor não disse nada, sim ou não? Mas Deus disse. E o Evangelho é uma afirmação. O Evangelho é um confronto. O Evangelho não agrada. Porque o Evangelho aponta a minha fraqueza. O Evangelho não é uma mensagem psicológica, uma mensagem que, eu vou para o culto hoje porque eu quero me sentir bem. Eu quero fazer uma terapia. Não terapia, não terá bacia, não terá torneira, não terá nada. Paulo disse: eu anuncio a Cristo Jesus e este crucificado. O Evangelho me incomoda. O Evangelho não é da geração do metiolate que não arde. O Evangelho é da geração do metiolate que quando o menino arranhava a perna, que a mãe dizia: pega o metiolate, e o menino saía na carreira, porque sabia que ia arder. O Evangelho que não arde em nós, não traz saúde para nós. Porque o Evangelho confronta o homem. Isaías capítulo 53 diz qual era o nosso gosto. Diz qual era a nossa vontade. Porque diz assim: nós olhávamos para ele e não víamos beleza para que o desejássemos. A gente não queria. Ali determina o gosto do pecador. O pecador não gosta de Jesus, porque Jesus incomoda. Jesus incomoda. Você já viu mãe e pai dentro de casa sempre fazendo correção, sim ou não? Menino, entre, menino, larga esse telefone, menino, vai estudar para fazer a prova, menino, olha a hora de ir para a escola, menino, olha isso, menino, olha aquilo, e daqui a pouco tem alguém dizendo assim: eu não aguento mais minha mãe e meu pai, você ainda vai ter saudade deles. Você é apenas um pródigo que está perdido dentro da sua própria casa. Mas no dia que seu pai e sua mãe fecharem os olhos, você vai ter saudade disto. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto, invocai-o enquanto. Tem muita gente abusando da graça de Deus, abusando da bondade de Deus. Hoje não, agora não. Eu vou aproveitar um pouquinho, eu vou me divertir um pouquinho, eu vou dar um tempo. Eu vou entrar nessa nada. Quando eu estiver lá na frente, eu preciso desfrutar. Eu quero é ser livre. Eu quero é viver a minha vida. O importante é ser feliz. Vai, pródigo! Não há felicidade fora de Cristo Jesus.
Tem um hino que se canta, se não me engano, que diz, o meu prazer é te conhecer. O meu prazer é te amar. O meu prazer é te desejar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Uma luz, quanto mais ela brilha, menos você tem condições de dizer que não está enxergando. E o Evangelho é uma luz que não pode ser ignorada. É uma verdade que pode ser não aceita, não recebida. Mas você não pode ignorar que o Evangelho é a verdade. Você pode até se esconder de Jesus e andar pelo caminho que dá na sua vista. E andar pelo caminho da sua vontade e do seu gosto. Mas você sabe o que é o Evangelho. O Evangelho não é Nutella. O Evangelho não é. O Evangelho é aquilo que vem como uma lixa para tirar de mim o que não serve. O Evangelho é como uma ferramenta de Deus. É como uma bucha que passa em mim, depurando, limpando. E Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O Evangelho, ele tira a crosta, ele tira. Você já viu uma panela, as irmãs que cozinham no carvão, fica aquela panela toda cheia de queimado, mas ela pega bombril, ela pega sapólio e pega aquela bucha, passa assim no sapólio e começa a... O alumínio está lá embaixo, não se está vendo alumínio, mas ele está lá embaixo daquela crosta, e quando tirar aquilo, começa a brilhar de novo, mas o que foi que limpou? O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Você vê alguém aí pela rua, embriagado, tomando droga, fazendo isso, fazendo aquilo, é uma panela cheia de zinabro, mas quando passa pelo processo do Evangelho, alguém encontra amanhã dentro da igreja dando glória a Deus, e diz, quem? Isso é fulano? É fulano, é tu fulano, sou eu mesmo, o Evangelho faz isto. Então não se pode ignorar esta luz que brilha. Esta luz brilhou para Paulo no caminho de Damasco e ele caiu por terra. Como pode uma luz ter uma força mecânica de derrubar uma pessoa? Porque para que um corpo saia do estado de inércia, é preciso que uma força igual ou maior empurre e faça com que aquele corpo caia. Mas não foi uma força mecânica, foi um feixe de luz. Foi um feixe de luz. A luz do Evangelho é tão grande que faz o pecador cair por terra. A luz do Evangelho é tão poderosa que o pecador cai aos pés de Jesus e dizendo, Senhor, socorre-me, 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 socorre-me. Assim sendo, meus amados irmãos, parece que não vou concluir hoje. Ainda vai sobrar um pedacinho. O homem aqui é visto como alguém responsável. Não pense que você é o menino bobão. Você é a mulher bobona. Não. Eu estou aqui.
meu papaizinho, aba papai, papaizinho, meu amorzinho. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o jumento conhece o seu dono. Mas o meu povo não me conhece. Aleluia. Quantos podem estar seduzidos e enganados por isto? Achando que está tão bem, que vai tão bem, que está tão bem, mas o Evangelho está como uma luz batendo, batendo, batendo. É como uma luz que atravessa o nosso corpo, atravessa o nosso coração, o corredor escuro da nossa alma, mostra as teias de aranha que estão lá dentro daquele quartinho escuro, e a luz entra de corpo adentro até a divisão da alma e do espírito e diz: você precisa. Aleluia. Aleluia. E este homem não pode ser responsável a menos que seja dotado de livre-arbítrio. Você é quem vai escolher. Você é quem vai escolher se serve a Deus ou se não serve a Deus. Amém?